Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos nesse dia 6 de novembro, iniciando aqui mais uma semana e desde já quero desejar que ela seja produtiva e abençoada, não só para você, mas também para toda a sua família. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom o seu carinho e também a sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre halitose. O que é que causa a halitose? Será que tem tratamento? Vamos descobrir juntos daqui a pouquinho. E ainda vamos conferir nesta edição do programa as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai ligar para a gente, responder a nossa pergunta e também, através da linha interativa, você vai ligar para a gente e mandar a sua dúvida. Então fica conosco que o assunto do dia, ele só está começando. E a halitose, que também pode ser chamada de mau hálito, não é uma doença, mas sim um sinal de que há algo errado com a saúde. Desta forma, o problema ele deve ser identificado quanto antes para que seja feito ali o tratamento correto. Aqui no Brasil, 3 a cada 10 pessoas sofrem com esse problema, totalizando um número de cerca de 50 milhões de pessoas. E essas pessoas que sofrem de halitose costumam não percebê-la, porque acabam se acostumando com o hálito, com o mau hálito nesse caso, fazendo com que apenas as pessoas em volta consigam sentir o mau odor. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com 2 profissionais que entendem e muito sobre o assunto. Dr. Giovanni Tenório, ele é cirurgião dentista e especialista em implantologia pelo Conselho Federal de Odontologia. Também vai reforçar o nosso bate-papo de hoje a doutora Giovanna Tenório, cirurgiã dentista e integrante da equipe G Tenório. Daqui a pouquinho teremos dicas e muitas orientações para a gente aqui no nosso programa com os nossos convidados, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema e quem vai contar a história nessa reportagem é o repórter Maguidiel Nayal. Confira! A halitose é uma alteração que torna o hálito desagradável e também um assunto delicado para ser falado. Em geral, o mau hálito é provocado pela má higienização bucal, mas também pode ter relação com alguma mudança patológica. É necessário estar atento, pois o sinal de mau hálito pode estar associado à existência de outras doenças e tanto o tratamento quanto o diagnóstico devem ser analisados por diversas categorias médicas. Mas a princípio, o dentista, ele quando vai observar a origem desses problemas, ele começa a partir dos dentes, dos elementos dentários, observando se existe presença de cárie, principalmente as cáries mais profundas que acumulam restos, detritos alimentares, e também a questão dos problemas periodontais. Então, a princípio, observa-se esses 2 sintomas, esses 2 sinais. Em seguida, observa-se também a língua, a presença da língua saburosa, que às vezes o paciente esquece da higienização da língua, da raspagem. Posteriormente, ele vai já observando a questão da orofaringe, se existe presença de alguma amidalite ou algum sinal que já esteja também indicando a questão da halitose. Descartando estas possibilidades, ele já faz a partir da anamnese, já faz algumas perguntas ao paciente. Se há presença de refluxo, se o paciente tem refluxo, se o paciente é um paciente diabético, se faz tratamento quimioterápico, se é um paciente que faz uso de drogas que provocam a diminuição do fluxo salivar. E aí ele faz esse caminhamento para um endocrinologista ou para um clínico. A odontóloga que participa da equipe de coordenação da Clínica Escola da FACIP explicou que nos casos de disfunção orgânica, o paciente é encaminhado para tratamento, enquanto que nos casos de má higienização, o profissional trabalha a orientação. E aí vão algumas dicas para uma higiene bucal satisfatória. A questão da escovação frequente, principalmente a depender dos hábitos alimentares, e a higienização frequente com uma técnica adequada, que proteja também a gengiva.
Essa higienização, ela leva em consideração o uso da escova dentária e o uso do fio dental, que muitas vezes a população deixa de utilizá-lo. Os enxaguantes, eles são só indicados quando há necessidade. Apesar da halitose afetar 30% dos brasileiros e 40% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, muita gente não sabe que tem. E nessa hora, a família precisa se antecipar em busca de ajuda, antes que ela sofra constrangimentos na rua. Então, na verdade, o profissional dentista ele pode começar essa orientação a partir para quem vem rotineiramente ao dentista, faz suas visitas frequentes. Caso contrário, as pessoas que estão mais próximas, familiares, principalmente, não é? Eles, amigos próximos, normalmente eles também já fazem eles já indicam, né, a esses pacientes. E quem precisa de atendimento odontológico com preço acessível pode procurar a Clínica Escola de Odontologia da FACIP, na Avenida General Polidoro, número 104, na Várzea, de segunda a sexta-feira. O paciente só precisa pagar R$ 20, que valem para todo o semestre, independente da quantidade de consultas que ele precise. A população ela liga para a faculdade e faz um agendamento prévio. Normalmente esse agendamento é realizado nos inícios de períodos, inícios de semestre. Então, está aberto à população, basta o agendamento prévio para ter acesso ao atendimento aqui na Clínica Escola. Luísa cadastrou a filha há um ano e garante que o atendimento é satisfatório. É uma colega minha que faz faculdade aqui na FACIP, aí ela me indicou, aí eu trouxe a Ana e gostei dos atendimentos deles e ela está aqui fazendo o atendimento. Pois bem, né? Acabamos de acompanhar aí vários motivos, né, que levam ao mau hálito, à halitose. Vimos também que tem tratamento. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre esse tratamento, como é que deve ser feito. Daqui a pouquinho, então fica conosco, porque a partir de agora a gente quer chamar você que está em casa para que você venha interagir, venha participar aqui do nosso programa. Vou te explicar o que é que você deve fazer para participar do assunto do dia. Olha só, a partir de agora vamos lançar a nossa enquete. Hoje queremos fazer a seguinte pergunta a você que está em casa nos acompanhando. Olha só, a enquete de hoje é a seguinte. Vamos conferir juntos a pergunta. A enquete do dia: você sabe o que fazer em caso de mau hálito, em caso de halitose? Sim ou não? Você vai ligar para a gente e responder. Nossa linha interativa é o 3424-1977, 3424-1977. Através desse número você vai ligar respondendo a nossa pergunta. Você vai dizer sim ou não. Sabe, né, o que fazer em caso de mau hálito? 3424-1977. Através da internet você tem a oportunidade de interagir conosco no facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage, está disponível. Acessa, deixa sua pergunta, seu depoimento também sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Sua participação também pode ser realizada através do nosso WhatsApp. O número é muito simples, é o 994 18 1206, 994 18 1206. Acesse o WhatsApp, deixe sua dúvida. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder esse seu questionamento. E olha só, a halitose em geral é um problema de saúde com consequências sociais e econômicas, morais e também psicoafetivas. Elas estão tão sérias, né, que aflige, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um problema tão sério que atinge aproximadamente 40% da população mundial. Então vamos aprender melhor, né, a tratar bem da nossa boca. Saúde bucal é muito importante a gente falar, porque a gente está falando de qualidade de vida. Primeiro eu quero dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los mais uma vez aqui. Recebê-los no assunto do dia é sempre um prazer, né? Doutora Giovana Tenório, né? Primeiras damas. Doutora Giovana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. É uma alegria muito grande sempre, um prazer imenso estar aqui com você, ter contato com você, com sua equipe toda e com as pessoas que lhe acompanham. E hoje, em especial, tratando de um assunto que, como você falou, é extremamente importante, porque abrange uma grande quantidade de pessoas, 4 em 10 no mundo, passam por esse problema. E é um problema que aflige as pessoas em várias áreas da vida,
não só a parte fisiológica, a parte da saúde, mas também a questão emocional, a questão social, afetiva, profissional, ou seja, é um problema que realmente precisa ser tratado e a gente, como profissional de saúde, poder oferecer informação é a base da prevenção para que essa saúde seja mantida da melhor forma possível. Seja bem-vinda. Também quero dar boas-vindas aqui ao grande doutor Giovanni Tenório. Sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, doutor. Para mim também é um prazer enorme, mais uma vez, fazer parte de um programa que nós sabemos que tem uma audiência imensa e leva a todo o seu público os conhecimentos adequados para uma boa saúde. E estamos às suas ordens. Doutor, a gente falou, né, que é um problema tão sério que traz ali, né, consequências sociais, econômicas, psicoafetivas também. Essa pessoa que sofre com halitose, ela vai evitar muita coisa nesse dia a dia. E é um problema de saúde que atinge 40% da população mundial. Chama a atenção, doutor, esse dado? 40% da população no mundo todo sofre com halitose, com mau hálito? Sofre. E nós sabemos que a halitose ela é tão grave que leva até aos problemas econômicos de 40% da população. Observe que coisa grave. Quer dizer, sai da área da saúde, que já é grave, passa pelo social, pelo psicológico e vai até o econômico. Por que o econômico? Porque normalmente, quando as pessoas elas se comunicam para uma venda de um produto, por exemplo, então elas sabendo que tem algum problema de halitose, porque no começo ela percebe, depois ela deixa de perceber, mas o trauma fica, entende? Mesmo que essa halitose seja tratada, mas essa pessoa já foi atingida psicologicamente. Então, ela vai começar a se distanciar do comprador. E à medida que ela se distancia para se proteger, ela vai ficando antipática e vai cair a sua produção. Caindo sua produção, automaticamente repercute no econômico e o familiar, porque menos dinheiro vai entrar para essa família e pode trazer transtornos desagradáveis se essa família não for bem estruturada. O doutor Giovanni falou algo muito importante, que com o passar do tempo a pessoa não vai mais perceber. É porque ela se acostuma, doutora Giovanna? Exatamente. O que acontece é que as papilas do olfato, então os sensores que captam os cheiros, com um cheiro frequente e constante durante muito tempo, vai haver uma adaptação. Então, essas papilas, esses sensores olfativos, eles deixam de reagir àquele estímulo, àquele cheiro. E a pessoa deixa de sentir aquele odor que está ali há muito tempo e perdurando, né, durante um período muito longo. Aí é que está a importância, porque muitas vezes as pessoas que estão próximas a quem tem o mau hálito ficam constrangidas em alertar. Mas não deve haver esse constrangimento. Pelo contrário, percebendo que há essa mudança de hálito, esse hálito desagradável, é preciso alertar. Principalmente aquelas que são mais próximas, que têm mais intimidade, né, com aquela pessoa. Então, é importante avisar. Olha, o seu hálito tá diferente, tá desagradável, para que aí haja um cuidado o mais rápido possível para que esse problema, esse sinal, deixe de acontecer. A gente viu, né, pelo dado da Organização Mundial de Saúde, é um problema que atinge, né, muita gente, doutor. Mas é um problema também que tem muitas causas ou apenas uma causa para se chegar a esse diagnóstico, se assim a gente pode classificar? Uma pergunta excelente. E é desconhecida na maioria das pessoas o número de causas. Mas eu posso citar agora. Mais de 90 causas. Então, são 90 causas. 1, 2, 3, 4, 5 de uma doença que a gente costuma tratar. Não, são 90 causas. E dentre essas causas, podemos dizer que está a halitose vindo do meio bucal,
extrabucal e pela corrente sanguínea, dependendo da doença, da patologia, dos equilíbrios hormonais que aconteçam nesta pessoa que vai ser tratada. E é por esse motivo, de muitas causas, vindo desde o problema renal, hepático, pulmonar, inclusive neurológico, né, psicológicos. Então, que as pessoas precisam ser tratadas quando bem analisada pelo dentista, por uma equipe multidisciplinar. Por que isso? Porque o dentista vai precisar de exames laboratoriais complementares. O dentista ele vai precisar de exames sanguíneos, de colheita de materiais bucais. O material será colhido para uma análise de laboratório bem feito, e a partir daí é que vamos começar a eleger um tratamento correto para o caso. Aprendemos... O doutor Giovanni falou muito bem dessa questão das 90 causas, que é muito interessante, e que há as causas intrabucais e extrabucais. 95 praticamente % das causas, entre essas 90, a grande maioria se considera que mais de 90% estejam na boca. Então, muitas vezes as pessoas acabam investigando outras áreas antecipadamente, mas como a maioria das causas está na boca, o ideal é que o início da pesquisa seja através da odontologia, para que o dentista examine, descarte a possibilidade de que não há causas ali na boca, para daí investigar outras áreas, como o doutor Giovanni falou, questão respiratória, fígado, rins, problemas metabólicos, e daí detectar de fato a causa principal daquela mudança de hálito. Essa causa estando na boca, né? Quais os principais fatores, né, que a gente poderia dizer? Seria uma má higienização da língua? Seria um fator que pode contribuir para a halitose? Quais outros fatores dentro da boca? Certamente a questão da higiene é extremamente importante, porque a gente tem como, entre essas causas principais na boca, a saburra lingual, que é a falta de higiene da língua, é a língua suja, aquele muco que vai se formando sobre a língua, que é um composto, um conjunto de resíduos de alimentos, bactérias que estão presentes na boca, compostos da própria saliva e epitélio, células da descamação da boca. Então, tudo isso ali, sofrendo a ação das bactérias da boca, produzem compostos que são gases mal cheirosos que causam o clássico mau hálito, né? O clássico bafo. Inclusive, é comum a gente chamar de bafo de onça, né? Quem tem mau hálito, exatamente porque os animais carnívoros, eles se alimentam, ficam restos de carne presos ali entre os dentes, e esse resto de carne apodrece e gera um mau hálito. Então, daí se percebe o quanto que é importante a limpeza, para que não fique resíduos de alimento presos aos dentes, à língua, causando essa mudança de hálito. Em relação à limpeza, além da língua, a limpeza dos dentes, fundamental, porque esses restos de alimento vão ficar entre os dentes. Por isso, além da escova, o fio dental, de fundamental importância, para remover restos de alimento que possam estar entre os dentes. Até porque esses restos de alimento, eles irão causar também inflamação da gengiva, problemas de gengiva, problemas no periodonto, que são as estruturas que seguram o dente, que também é uma causa do mau hálito. Então, a gente vê o quanto que a limpeza é importante, porque só em você manter uma boa limpeza de língua, de dentes, de gengiva, você já está descartando várias causas, várias possibilidades dessa mudança de hálito. Aí o telespectador escutando, né, essa explicação, muito bem explicado, mas ouviu, né, a doutora Giovanna falar que na boca tem muitas bactérias. Aí a pessoa está desconfiando, será que eu tenho bactéria na minha boca? Por que eu tenho bactéria? É normal? E todas essas bactérias, elas vão fazer mal na nossa boca, doutor? Ou não? Tem algumas bactérias boas que precisam estar ali na nossa boca?
Ah, exatamente, tem. Existe um espanto, né? Saber. Tem várias bactérias na boca. Mas nós temos a nossa cultura, nós temos as bactérias que pertencem ao exército que defende a boca. Então, todos nós temos as nossas bactérias. É por isso que, normalmente, nós dentistas costumamos comentar que cada um com as suas bactérias. Para você estar beijando a boca de uma criança, para você estar beijando alguém que você gosta, então é necessário que você tenha consciência de sua higiene bucal. Então, porque você pode transferir umas bactérias que não tem naquela outra boca. Nós temos a todo momento uma invasão bacteriana ao estarmos no elevador, ao estarmos no ônibus, ao estarmos no nosso carro, nós temos aquelas bactérias daquele ambiente. E essas bactérias, elas são combatidas pelas nossas defesas naturais. Então é por esse motivo que um colutório, ele deve ser indicado pelo dentista. Você não pode chegar na prateleira de um supermercado, de uma farmácia, pegar um colutório e passar a usar ele porque ele tem uma caixa bonita, prateada, dourada, bem feita. Não é assim. Um colutório, um enxaguante bucal, ele tem que ser ministrado pelo dentista, porque cada colutório desse tem uma fórmula e você pode destruir as bactérias benéficas à sua boca. Então tá todo mundo mais tranquilo agora, né? É claro. Sabe que tem a bactéria boa e a ruim. Existe ali essa função, né, de defender a nossa boca e precisamos também dar mais importância à saúde da nossa boca, não é, doutora? Não tenha dúvida. E em relação, inclusive, aos colutórios, aos enxaguantes bucais, quando a gente fala de mau hálito, é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que o enxaguante ele vai resolver o problema. No entanto, ele disfarça. E muitas vezes até piora, porque quando é um enxaguante, um colutório, que contém determinadas substâncias ou que contém álcool, essas situações agravam aquelas situações que causam mau hálito. Um enxaguante que contém álcool, como eu lhe falei, um dos componentes do que causa a halitose é a descamação da mucosa da boca. Quando você usa uma substância na boca, um líquido que contém álcool, essa descamação ela é acelerada. Então, mais células na boca vão se descamar e vão sofrer a ação das bactérias que vão causar o mau hálito. Assim como o próprio consumo do álcool, né, das bebidas alcoólicas, vão favorecer essa descamação. Mais células mortas vão ficar na boca e maior o risco da halitose. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso espaço, no nosso programa, estamos falando sobre halitose. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira, para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. O destaque de hoje é do blog Minuto Saudável. O que é halitose? Aqui no Brasil, a cada 10 pessoas, 3 sofrem com problema. A halitose não é uma doença, mas um indício de que algo está errado com a saúde. Além de ser provocada pela má higiene bucal, a halitose pode ser causada por várias doenças, como diabetes, doenças periodontais e até mesmo estresse. É importante identificar o problema e fazer o tratamento correto, já que pessoas que sofrem com esse problema apresentam baixa estima e têm também problemas de socialização por causa do afastamento das pessoas. Para falar mais sobre esse assunto agora, a gente vai ao estúdio do Assunto do Dia. Voltamos com você, Valdson.
Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações importantíssimas para a gente compreender melhor o tema em debate aqui no nosso programa. A Tânia falou de algo muito interessante, é preciso descobrir o quanto antes, né, o mau hálito, a halitose, para que seja feito o tratamento específico. Nessa descoberta a gente viu que é muito importante contar com a ajuda das pessoas que estão ao nosso redor, né, que elas vão perceber com uma certa facilidade. Mas a forma que se aborda a pessoa que tem a halitose tem que ser uma forma meio educada, meio ou totalmente educada, né, doutora? Porque sim, é algo delicado. Sim, muito delicado. Por isso que precisa ser pessoas que estão próximas, não é? Pessoas que têm essa intimidade com o indivíduo de chegar até ele, que convivem há mais tempo, que tem uma certa intimidade, de chegar e avisar. Porque ele pode já estar acostumado e não está sentindo. Mas é com delicadeza, a pessoa que vai avisar vai estar prestando um serviço àquele outro, e é dessa forma que quem recebe a orientação precisa encarar. Ele não vai ficar chateado, até porque aquilo está sendo uma demonstração de cuidado, de carinho, de não querer que aquele indivíduo permaneça com um problema. Então, alertando para que daí se procure a devida assistência, seja assistência odontológica, seja assistência médica, para que o problema seja tratado, porque é um sinal de que algo não está bem e que, portanto, precisa ser detectado a causa, essa causa tratada e esse efeito deixar de acontecer. E todos os transtornos consequentes disso deixarem também de acontecer. Muitas vezes o indivíduo já está tão, já ao longo da vida, não foi detectado precocemente e passou um período tão longo, percebendo as pessoas se afastando dele, ele começando a ficar mais introvertido, que já começa a ter transtornos psicológicos e emocional. E aí haveria necessidade, inclusive, de uma atenção psicológica, de um atendimento através de psicólogos para tratar essa questão que já aconteceu ali ao longo de muito tempo. Então, o ideal é que não se deixe passar tanto tempo com esse tipo de problema. Dessa explicação, né, da doutora Giovana, a gente compreende que não é uma doença. É bom que ela deixe bem claro, né, doutor Giovanni? Não é uma doença. Então, você que está em casa, não se preocupe, porque não é uma doença e também não é algo contagioso, entre aspas, né? Inclusive, ela vai mostrar ao profissional, ao próprio paciente, que algo errado está acontecendo. Então, por exemplo, se o caso é bucal, ele tem que ser analisado. Uma cárie profunda, uma cárie que retenha micro-resíduos alimentares, pode levar a uma halitose. Um problema de natureza gengival, você escova os dentes e está com sangramento, ou vai morder um pão, por exemplo, e o pão vem melado de sangue. Acontece muito isso. Então, uma pessoa dessa está precisando do dentista. Uma pessoa termina de fazer uma refeição, até mesmo no restaurante, pega um palito e sai tirando os restos de alimento na boca, essa pessoa está precisando de um dentista, não é? Então, ali está retendo micro-resíduos que, fermentados, ele vem um ácido que vai destruir seu dente ou vai provocar uma mudança no seu hálito, que à medida que esse material entra em decomposição, há um lançamento de gases volátil e mal cheiroso. Então, é preciso que tenha o devido cuidado. E o tipo de alimento que você usa. Muitas vezes, essa halitose é proveniente de um hábito alimentar. Hábito alimentar esse que lhe leva a um mau hálito temporário. É interessante essa questão do hálito temporário, porque de fato existem alguns tipos de situações que causam uma mudança de hálito, mas é uma mudança temporária. No caso do alimento, né, como a cebola, o alho, são alimentos que têm um odor mais agressivo e quando são absorvidos pelo organismo, o organismo libera
ao se expirar o ar, libera esses cheiros. Mas é algo que quando o organismo metaboliza, desaparece. No caso do hálito matinal, muitas vezes as pessoas... Era essa a minha próxima dúvida, né? Exatamente. Que é muito, Pode ser considerado ele temporário ou não? É temporário. É temporário também. E muitas vezes as pessoas se assustam por acordarem com um hálito desagradável. Esse hálito desagradável, ele acontece pela manhã porque houve durante o sono uma diminuição na saliva, que a diminuição da saliva é uma das causas da halitose, só que durante o sono isso é normal, isso é natural. Então, há uma diminuição da saliva, os epitélios das células da boca, né? As células epiteliais, que é da mucosa da boca, se descamam e ali sofrem essa decomposição, essa degradação e o indivíduo acorda com um hálito diferente. No entanto, ao se limpar a boca, fazer a escovação, fazer os bochechos, tirar essas células mortas da boca, o hálito volta à normalidade. Então, uma halitose temporária, considerada normal, que ao remover-se a causa que seria durante a escovação, se volta à normalidade. Essa questão da diminuição da saliva, ela não pode ser frequente e constante. Existem problemas de saúde, existem medicamentos que causam essa diminuição da produção de saliva. Então, aí essa é uma outra causa, não é fisiológico. Aí é preciso se observar o tipo de medicação que esse indivíduo está usando, se é uma medicação que diminui a produção de saliva, se ele tem algum problema autoimune que está diminuindo a saliva. O estresse, muitas vezes uma pessoa mais estressada, mais ansiosa, tem uma diminuição também na produção da saliva. E essa falta de saliva, como não há uma lavagem fisiológica da boca por essa saliva, contribui para a mudança de hálito. Em alguns casos, a gente também compreendeu que a halitose ela pode causar o isolamento e quando a pessoa ela tende a se isolar, ela pode procurar na internet algumas informações sobre o tema. E é bem verdade a gente dizer que lá a gente encontra algumas informações verídicas, né? Encontramos muitas verdades que podem ajudar essa pessoa a sair do isolamento e procurar uma ajuda para esse tratamento. Mas também lá na internet é possível encontrar muitos mitos e para não deixar você que está em casa com dúvidas, a gente vai trazer aqui a informação e os nossos convidados vão nos ajudar a compreender se se trata de uma afirmação mito ou de uma verdade. Vamos conferir o que diz aqui a primeira informação? Temos aqui a primeira tela, por favor, nos ajude, né? Vocês nos ajudam muito a entender o tema. E olha só, e será que isso aqui é um mito ou é uma verdade? É verdade ou mito? O mau hálito, ele pode vir do estômago? Mito ou verdade? Pode ser um problema causado no estômago? Esse é um comentário e um dado que é muito comum as pessoas acharem e considerarem como uma causa principal, né, e inicial o estômago como o causador do mau hálito. No entanto, como nós já falamos anteriormente, 95% das causas estão na boca. Então, só o restante, esse restante dessas probabilidades é que se espalham entre as demais regiões do corpo. Aí tem o estômago, o intestino, fígado, rins, problemas respiratórios, problemas de sinusite. Então, esses outros, em média, 5%, vão estar nessas outras áreas. Então, existe a possibilidade do estômago ser o causador da halitose, no entanto, é mínima, é menor essa possibilidade do que esse mau hálito está sendo causado por problema de boca. E é interessante, às vezes é difícil se distinguir, mas é interessante saber que o hálito causado por problemas de estômago geralmente é um hálito mais ácido, pelo refluxo, muitas vezes pelo arroto, que aí é temporário, né? Esse mau cheiro causado pelo arroto, pelo refluxo é temporário e é um odor diferente daquele clássico do bafo desagradável, que é o cheiro do enxofre, causado ali pelas situações de boca. Esse que vem do estômago, ele tem um odor diferenciado, assim como o mau hálito que se considera da diabetes. Um sinal da diabetes é o hálito diferente. Só que é um hálito cetônico, é um cheiro de acetona, diferente do cheiro da halitose do estômago e diferente da halitose do enxofre, né, da boca. Ótima explicação. Vamos agora a um outro ponto. Temos aqui
outra afirmação, há diferentes tipos de halitose, isso aqui aprendemos que é verdade. Isso aqui eu já adianto que é verdade. São muitos tipos e muitos fatores que levam à halitose. Podemos citar, assim, os tipos mais comuns? Pode-se falar dessa, como a gente comentou há pouco, né? A questão causada pela boca, que são aqueles hálitos mais agressivos, e as situações extrabucais. No caso, as outras causas vindas de outras áreas do organismo que também podem causar diferença no hálito. Então vamos trazer uma solução para essa halitose quando se tratando da língua, né? A gente tem aqui uma língua que a gente pode trazer esse exemplo. A gente falou, pode levar, né, a essa halitose, o acúmulo de uma das principais causas, né? na verdade, né? É a saburra lingual. A saburra lingual. Que aí chama língua saburrosa. É aquela língua suja, com a camada. Que pode ser. Que é uma das principais causas da halitose, essa saburra lingual. E é interessante também que essa mesma saburra, esse muco que se forma na língua, muitas vezes ele vai se acumulando, é muito parecido o princípio, vai se acumulando nas amígdalas. Tem pessoas que têm as amígdalas com furinhos que chamam criptas amidalianas. Então, esse mesmo muco vai se acumular nas amígdalas, formando os cáseos, que são as massinhas extremamente mal cheirosas. E isso também causa um mau hálito. Quando se faz a limpeza adequada da língua, se elimina esse muco e se evita, se diminui esse risco da halitose, porque já se deixa a língua limpa, evitando essa saburra lingual e também dificultando que essa saburra se acumule nas amígdalas, causando os cáseos. Então, a limpeza da língua, o ideal é que seja usado um instrumento adequado para limpar a língua. Então, quando se usa escova de dente, não se consegue realizar uma limpeza adequada, porque a escova ela mais espalha a sujeira do que de fato remove essa sujeira. Então, o ideal é que se use limpadores de língua adequados para se fazer a raspagem dessa língua, trazendo de dentro para fora todo aquele muco que está depositado sobre a língua. Na hora que se faz essa raspagem, vai se perceber claramente o quanto de sujeira que estava acumulado naquela língua, porque vai sendo arrastado da língua aquele muco, aquela mucosa, e, portanto, deixando essa área da língua, que é muito áspera e, portanto, agrega muito fácil os resíduos de alimento, componentes da saliva, células da boca que foram descamadas. Então, todo esse composto vai sendo raspado e deixando a língua limpinha. O ideal é que a língua ela esteja rosada, sem camada esbranquiçada, amarelada, muitas vezes até mais escura, castanhada. Então, o ideal é que ela esteja rosada, sem muco, sem camadas esbranquiçadas ou amareladas. Aí muita gente deve estar perguntando neste momento, doutor Giovanni, essa limpeza ela deve ser feita após cada escovação ou posso fazer essa limpeza só no final do dia, quando eu vou descansar, ou no início do dia, qual o mais indicado? E se tem alguma forma também de diminuir, né, aquela ânsia de vômito. Muita gente quando coloca qualquer objeto na língua tem, né, essa ânsia, parece que vai vomitar. Tem como evitar isso? E de quanto tempo deve ser feita essa limpeza da língua? Na verdade, o ideal é no final do dia, você fazer esse movimento. Porque quando você usa a escova, essas cerdas, elas fazem cócegas na língua. Então, é por isso que surgiu o limpador de língua, porque ele tem um design adequado e não tem essas cerdas para fazerem cócegas na língua. Quando você tem ação de vômito, então acontece que pode ter até o vômito mesmo, e isso é prejudicial para o meio bucal, porque você está trazendo do estômago o líquido ácido que pode trazer transtorno não só para a mucosa bucal, para provocar essa descamação das células. Essas células, elas entram em estado de putrefação e vem uma mudança de hálito. E
atingir os próprios dentes esse ácido. Então, se a higienização não for correta e adequada. Portanto, o ideal é adquirir um limpador de língua que já tem um design próprio, como esse, por exemplo, que você pode usar não só a mão direita, como também a mão esquerda, porque ele tem as duas faces já ativas para fazer a remoção desse muco. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema, quer mandar sua pergunta? 3424-1977 é a nossa linha interativa. Já está disponível, você pode ligar para a gente, deixar a sua dúvida. Também pode mandar sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre halitose. A gente deu início no bloco anterior aqui do programa ao quadro Mitos e Verdades e a gente vai continuar. Vamos aprender um pouco mais se é mito ou se é verdade, algumas afirmações e essa afirmação pode ser uma dúvida sua, né? E a gente vai esclarecer com a ajuda dos convidados. Olha só, alguns alimentos, eles podem causar mau hálito? A gente viu também que sim, né, doutora Giovana? Isso é uma verdade, porque alguns alimentos de fato têm um odor mais forte que quando absorvido pelo organismo mudam o hálito, mas é uma mudança temporária. Passado o uso, metabolizando aquele tipo de alimento, o hálito desaparece. Próxima tela, outra afirmação, mito ou verdade? Problemas na gengiva também podem, né, causar o cheiro ruim na boca? Sim, é muita coisa já, né, uma das principais causas, né? O problema de gengiva, que faz a gengiva sangrar, muitas vezes até secreção purulenta vindo dessa gengiva, muda também o mau hálito. Muda o hálito, também causa mau hálito. Próximo ponto, outra afirmação, vamos conferir aqui na nossa tela. Mito ou verdade? Há pessoas que sofrem, né, de halitofobia, medo extremo de sofrer de mau hálito. Já chegou muita gente assim no consultório com essa halitofobia? As pessoas têm muito receio de estarem com mau hálito. No entanto, essa preocupação é dentro de um padrão de normalidade, isso é bom, porque a pessoa está preocupada em avaliar se realmente tem o hálito. Muitas vezes não há uma halitose, não há uma mudança de hálito e, portanto, esse medo, essa preocupação não tem um fundamento real. Mas é preciso que essa questão da sensação, do odor, do cheiro, de sentir o cheiro, seja por um profissional ou por pessoas próximas, é a principal indicativo. Então, é preciso que a pessoa realmente confie nas pessoas que estão próximas, se está ou não com hálito, e estando que recorra ao profissional, porque ele vai realmente avaliar e detectar se esse hálito está modificado. Não só pela percepção no diagnóstico, porque o profissional ele usa várias técnicas, inclusive o seu próprio olfato. Mas existem também recursos que vão ajudar nesse diagnóstico, instrumentos, aparelhos que indicam se de fato aquele hálito está modificado. A preocupação ela é válida, né, doutor Giovanni? Mas não exagerar, porque quando a pessoa exagera, vê qualquer propaganda, ou então vê alguém indicando qualquer coisa para se passar ali na língua, alguma novidade, né, nessa área de enxaguante bucal, aí entra também o creme dental, a escova, tem que ser com moderação, tem que conversar com o seu dentista, né? Que é o correto, até porque sabemos que essa halitofobia, ela é muito grave, porque a pessoa começa a ficar muito tensa, começa a ficar estressada, ficar com medo, e esse conjunto pode levar a uma halitose. Pode levar a uma halitose temporária que a tratada ela vai desaparecer. E pode levar também uma pessoa nesse estágio a precisar de profissionais
outros a não ser somente o dentista. Ótima explicação. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade? O chiclete acaba ali com o mau hálito? Aí a gente tem duas questões importantes em relação ao chiclete. O chiclete, ele estimula a salivação. Na hora que a gente está mascando, as glândulas salivares produzem mais saliva. Isso é bom, porque quanto mais saliva na boca, maior essa limpeza que a saliva faz nessa boca e menor, com isso, o risco da halitose. No entanto, esse chiclete ele não pode ser usado como um tratamento. Então, se a pessoa já tem o hálito alterado e usa o chiclete achando que esse chiclete vai tratar, vai estar se enganando, porque, na verdade, ele vai só mascarar, enquanto está sendo usado, aquele cheiro que está desagradável. No momento que se tira o chiclete, o hálito está lá presente porque a causa não foi resolvida. Então, ele foi só um paliativo durante o período do seu uso. Ótima explicação. Temos aqui outro ponto. Vamos aprender. Nervosismo é um dos principais responsáveis ali pela halitose? Comentamos já alguma coisa a respeito disso em relação ao estresse, né? Uma pessoa nervosa que está num período de maior tensão, de estresse, de cansaço, de ansiedade. Então, tudo isso diminui a salivação e faz com que essa pessoa com pouca saliva tenha uma maior probabilidade de mudar o seu hálito. Algumas pessoas que já estão em tratamento de ansiedade, usando medicamentos para esse problema, muitas vezes esses medicamentos também diminuem a saliva e, como já foi falado, a falta de saliva é uma das causas da mudança de hálito. Ok, ótima explicação, e devido aqui ao grande número de perguntas, vamos começar desde já a responder essas dúvidas. Você que ligou, participou, mandou sua pergunta, fique atento que vamos ler e responder a partir deste momento. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, está disponível, pode acessar, deixar sua dúvida, teremos o maior prazer em responder esse seu questionamento. Olha só, a Marielle de Maranguape 2 em Paulista, ela deixou aqui a seguinte pergunta. Ela disse que sempre teve uma gripe, né? Uma gripe que vai e volta. Consequentemente, teve mau hálito. Durante esse vai e volta das gripes, ela disse que tem mau hálito. Ela disse que nunca deixou de fazer a higiene bucal. Algumas pessoas, né, dizem que o problema é com a garganta. Eu gostaria de saber o que é que pode ser isso, pode ser considerado um problema normal e se existe um tratamento para esse caso dela. Que ela não descuida da saúde, né, da higiene bucal. Mesmo assim, quando ela tem essa gripe de repetição e vai e volta, ela tem esse mau hálito, doutor. Qual o tratamento? Realmente, quando há a gripe, ocorre uma mudança da halitose, do mau hálito. Porque o próprio muco que vem do seio maxilar, da narina, então há essa modificação. E há também uma quebra da vitamina C, fazendo com que o tecido gengival ele sofra. A vitamina C para a gengiva é como se fosse o cimento entre um tijolo e outro em uma construção. Então, na hora que você tem a vitamina C, uma célula, ou da vitamina C, outra célula, nós vamos construir ali um tecido chamado tecido gengival. E essa quebra vai fazer com que, normalmente acontece isso, durante essa fase de gripe, a gengiva ela se inflama, ela sangra, ela fica mais edemaciada, lisa e muito vermelha. Então, nessa fase, há uma mudança também do hálito, porque esse tecido ele é descamado, entra em estado de putrefação e há o lançamento dos gases voláteis e mal cheirosos. Ok, vamos à próxima dúvida. Marcos Abreu, ele disse que mora na cidade de Vitória de Santo Antão. A dúvida dele é a seguinte: acabei de aprender, né, a escovar a língua, como é que deve ser feita essa escovação, mas queria saber quantas vezes ao dia devemos escovar a língua. Vamos reforçar aqui para o Marcos Abreu. Se for possível fazer uma escovação, tanto de dentes, fio dental, escova e limpeza de língua após as refeições,
é a melhor forma de se manter a boca limpa. No entanto, se você consegue, tem pessoas que têm dificuldade realmente em fazer essa limpeza, essa higiene da língua por causar náuseas ou por não ter um acesso ao seu arsenal de instrumento para limpeza de língua. Então, se essa limpeza for feita uma vez ao dia, de maneira correta, já se elimina bastante esse muco e ameniza a probabilidade do risco da halitose. Mas a escovação, a passagem de fio dental e a limpeza de língua é ideal que seja feita após as refeições, para que não se tenha sobre essas superfícies da boca resíduos de alimento, que, como já falamos, é o substrato para que as bactérias produzam compostos, gases que vão fazer com que haja um mau hálito. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz o seguinte: na minha opinião, eu acho que o mau hálito ele pega, pois o meu filho ele não tinha, mas passou um tempo convivendo muito próximo a pessoas que não tinham uma boa higienização da boca, né? Pois ele vivia muito junto dessas pessoas e ele passou a ter um odor muito forte. Eu penso, né, que ao compartilhar um copo, por exemplo, além do beijo e de problemas no estômago, isso também pode contribuir para a formação do mau hálito. Ela fala que também, a pessoa fala que a cunhada tem um hálito muito forte também e ela sempre toma muito cuidado. Será que compartilhar copo e talheres pode também pegar, doutor? Se existe a bactéria que está sendo responsável ou alguma patologia que está sendo responsável ali na boca daquele mau hálito, há a probabilidade dessa bactéria ela passar para uma outra pessoa. Isso aí nós já sabemos que até a própria cárie ela já é transmissível e precisa de um agente bacteriano. E sabemos também que, de acordo com o ambiente, por exemplo, uma pessoa trabalha em uma área que tem um cheiro de tinta muito agressivo, trabalha nessa área. Então, a respiração dessa pessoa, no final do dia, ele tem esse cheiro. Se a pessoa trabalha numa área que tenha um formol, por exemplo, então respirando aquele cheiro agressivo, no final do dia, mesmo chegando em casa, fora do seu expediente de trabalho, vai eliminar aquele cheiro, porque você respirou muito aquele ambiente, aquele cheiro daquele ambiente. Então, é tão complexo que esse análise feito pelo dentista, analisando a boca e observando que não tem nenhum processo cariótico, que não tem nenhum problema de gengiva, não tem a saburra lingual, porque a saburra lingual ela é grave, que a língua ela tem umas papilas onde o microrresíduo fica dentro delas. E as bactérias também ficam dentro dessas papilas. E é um ambiente extraordinário para as bactérias. As bactérias que você pode transmitir. Então essas bactérias elas vivem muito bem porque o local é úmido na língua, ele é quentinho, a bactéria gosta de um ambiente assim úmido e quente, é escuro, a bactéria adora para se desenvolver e tem um alimento, que é o substrato, que é exatamente os microrresíduos que estão ali. É por esse motivo que a limpeza da língua ela tem que ser feita com muita atenção. Ok, temos a participação agora da Edilma Araújo, ela que é do Jardim Piedade, sempre está acompanhando aqui o nosso programa. Um abraço forte para a Edilma e ela diz o seguinte: sempre se preocupa com a saúde da boca. Ela tem essa preocupação da escovação, sempre escova os dentes e também a língua. Mas ela diz que toda vez que ela faz essa higienização, ela diz que percebe um sangramento. Isso frequentemente pode ser o quê? Esse sangramento de gengiva, ele caracteriza a gengivite. Então, muitas vezes já existe ali áreas em que está sendo acumulado placa bacteriana, está sendo formado tártaro e tudo isso fazendo com que a gengiva se inflame. Inclusive, quando já há uma formação de tártaro, que é a placa bacteriana amadurecida, quando muitas vezes se acredita que está fazendo uma boa higiene, mas tem alguma região
região onde a escova não está alcançando bem, onde o fio não está chegando da maneira adequada. Então, ali vai haver essa formação de placa e a formação do tártaro, que é a placa calcificada. Nesse momento, a escovação não é mais eficiente, porque o tártaro ele não consegue ser removido pela escova. Então, essa gengiva se sente agredida, se inflama e essa inflamação causa o sangramento. Na hora que esse indivíduo ele vai frequentemente ao dentista, o dentista vai avaliar, inclusive, a necessidade de fazer algum tipo de limpeza especial para que aquela gengiva volte a uma situação de normalidade e esse sangramento gengival deixe de acontecer. Ok, uma última dúvida aqui antes de ir para o intervalo. A pessoa não quis se identificar, mas diz que sofre, né, com halitose. Ela diz que se envergonha bastante, ela se envergonha tanto que deixa, às vezes, até de falar com algumas pessoas. Ela diz que não sabe mais o que fazer. Gostaria de ajuda. A primeira ajuda é porque ela já soube, ela já identificou esse problema, né? Já é o primeiro passo é muito importante. Perfeito. Qual outra dica a gente repassa para ela? Diz que já não sabe mais o que fazer, gostaria de ajuda. O que a gente pode dizer para a telespectadora que não quis se identificar? Nesse caso, o ideal é que seja atendida, a princípio, pelo dentista, recorra a um atendimento odontológico para que se examine todos esses fatores que nós abordamos ao longo dessa manhã. E aí, detectando o porquê dessa mudança de hálito, se está na boca ou se não for causada por problemas bucais, o dentista vai orientá-la para que recorra a outras especialidades médicas para que seja identificado o problema, a causa desse sinal e detectado a causa, tratada e eliminada esse efeito. Muitas vezes, até portadores de próteses, que nós não comentamos ainda a respeito, é importante esse controle, essa frequência ao dentista, porque a prótese mal higienizada ou a prótese que já está sendo usada há muito tempo, que aí esse material da prótese se desgastou, está áspero, está fraturado, tudo isso favorece com que nessas áreas agregue resíduo de alimento, bactérias, células da boca e ajudem com que isso seja uma causa do mau hálito. Então, a limpeza de dente, de língua, a limpeza correta da prótese. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer uma higiene adequada, usando escovas corretas, fazem com que o hálito nessa boca se modifique. Doutor Giovanni, o senhor já deu um sorriso hoje? Já deu esse sorriso. Hoje é dia mundial do sorriso. É, né, verdade, eu me acordo com um sorriso no lábio. Eu sempre achei que o sorriso é um passaporte que franqueia a entrada de todos os corações. Deixa eu pedir licença agora aos nossos convidados, um sorriso também da doutora Giovanna, para a gente ir ao intervalo, todo mundo sorrindo aqui, comemorando esse dia mundial do sorriso. Vou pedir licença, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a saúde da boca, sobre a halitose e a gente volta para responder a sua dúvida. Então fica conosco, a gente vai a uma rápida pausa e até já! Voltamos com mais assunto do dia e agora a gente já vai direto conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Então, atenção você que está em casa e muito boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste muita atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, tem 10 vagas para o enfermeiro, superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário, enfermeiro obstétrico, né? Essa especialidade. 10 vagas, superior completo, 6 meses de experiência, R$ 1.200. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Motofretista para preencher uma dessas 5 vagas, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário, são 5 vagas para motofretista. Vamos a mais vagas? Olha só, temos agora 10 vagas para técnico de enfermagem, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$
R$ 21,00 é o salário. R$ 1.021,00 é o salário, são 10 vagas para técnico de enfermagem. Está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Olha só, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, você pode anotar o telefone 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Então vamos voltar a falar sobre a litose? Vamos a partir deste momento responder a sua dúvida. Ligou para a gente, mandou sua participação, vamos ler a partir de agora. Jorge, ele mora no Janga, né, em Paulista. O Jorge deixou a seguinte pergunta: o que fazer em caso de mau hálito? Tem alguma coisa que ele pode fazer em casa mesmo, antes de procurar esse especialista? É a dúvida do Jorge, ele que é do Janga, em Paulista. Bem, como nós vimos, são inúmeras as causas, não é? Mas dentre as causas principais, as principais causas estão na boca, e dentre elas a falta de higiene é a principal. Então, diante de qualquer coisa, realizar uma escovação, passagem de fio, limpeza de língua adequada. Então, dessa forma, a gente eliminaria alguns fatores que poderiam estar causando o mau hálito. Quando a gente fala, né, em reforçar essa higienização, né, de orientar quem está em casa nos acompanhando a fazer essa higienização, a gente não quer dizer que a pessoa não tem uma boa higiene bucal. Mas isso pode estar ali nos 70%, 80% e pode estar causando esse problema. Exatamente. A gente não quer dizer que o que a pessoa já faz é pouco, né? E esse alerta, né, do uso do fio dental. Muitas vezes a pessoa usa a escova, não usa o fio. A limpeza da língua, que muitas vezes não é realizada da maneira correta. E como a limpeza da língua, ou seja, a falta de limpeza da língua, é uma das principais causas, então a gente alerta nesse sentido, porque daí já elimina bastante o risco. Ótimo. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Outra dúvida, José Edson, de Dois Unidos, tem 40 anos, ele diz o seguinte: eu tenho um mau hálito causado ali por uma mancha na garganta, isso atrás ali da língua. O que é que seria, né, isso? Sou paciente com necessidades especiais. José Edson, de Dois Unidos, tem 40 anos. Pois é, muitas vezes a infecção das amígdalas, né, da garganta, ou da área da orofaringe, que é logo a entrada ali, que sai da língua e na área da garganta, de fato causa essas infecções, secreções purulentas nessa região, os cásios, que são aquelas massinhas que se colam ali na garganta, se acumulam sobre a garganta, podem ser uma causa de fato do mau hálito, e para esse caso se recorre ao profissional otorrinolaringologista para que seja avaliada essa questão e feito o tratamento adequado. Próxima dúvida, temos aqui muitas participações, vamos ganhar tempo. Lúcia Moura, cidade de Tabajara. Minha mãe, de 67 anos, ela usa prótese, essa prótese móvel, né, na parte superior e inferior da boca. Ela não tem nenhum dente. Existe tratamento para, né, tratar o mau hálito nesse caso? Olha aí, Lúcia, a gente falou da questão da prótese, né? Que muitas vezes a prótese que não é higienizada da maneira adequada, ou que já é uma prótese antiga, desgastada, com a superfície áspera, também pode fazer com que esse acúmulo de bactérias e resíduos cause o mau hálito. Muitas pessoas não sabem até que existem escovas apropriadas para a limpeza da prótese. E para se ter uma limpeza de uma prótese adequada, o ideal é que se use escovas próprias para isso. Então, muitas vezes se indica a escova própria, se procura nas farmácias uma escova própria para prótese, que vai fazer com que haja a limpeza adequada na parte interna dessa prótese e na parte externa, na parte dos dentes, para que essas próteses bem limpas também eliminem essa probabilidade, essa possibilidade do mau hálito estar sendo causado pela prótese. E próteses bem tratadas, bem cuidadas, indo com frequência ao dentista para que ele faça os reparos adequados ou substitua essa prótese caso seja ela a causa da halitose. Ótima explicação, vamos ver de quem é a próxima dúvida.
Maria José do Cordeiro tem 46 anos. Fiz uma cirurgia no ouvido, mais especificamente ali no tímpano, né? Há 18 dias. Gostaria de saber se posso fazer alguma extração. Essa cirurgia que fiz pode interferir? A anestesia pode fazer mal? São várias perguntas em uma só, né? Cirurgia no ouvido, no tímpano, há 18 dias. Ela gostaria de saber se pode fazer alguma extração. Bom, normalmente, para se fazer hoje uma cirurgia, é muito importante que o cliente ele tenha determinados tipos de radiografias. Porque se essa pessoa ela tem um foco dentário, esse foco dentário precisa ser eliminado para que a regeneração tecidual pós-extração, pós-cirurgia, essa recuperação óssea e gengival, ela seja correta. Então, o importante seria, antes de qualquer procedimento, se eleger uma radiografia adequada para o caso e aí fazer o planejamento cirúrgico. Ok, vamos à próxima pergunta. Outra dúvida do Nadson, né? Nadson Cardoso de Abreu Lima, tem 46 anos. Ele diz o seguinte: escovar a língua diariamente pode causar alguma alteração no paladar? Na verdade, a falta da escovação causa alteração no paladar, porque essa burra, quando vai se acumulando sobre a língua, vai obliterando, vai cobrindo as papilas gustativas. E essas papilas que fazem com que a gente sinta o sabor, quando estão cobertas, elas perdem a sua eficiência como deveria. E aí se perde o paladar e muitas vezes até fica se sentindo um gosto amargo, um gosto ruim na boca por conta da falta da escovação da língua. Ou melhor, da falta da limpeza de língua. Por falar em língua ainda, na nossa fanpage, Tatiane Gonçalves está participando, ela que mora em Jaboatão, gostaria de saber se o uso do limpador de língua é correto e se a criança também pode usar? Sim, o limpador de língua é o instrumento adequado para a limpeza da língua. E a criança ela já pode ser estimulada e precisa que seja feito também a limpeza da língua. Ok, vamos seguir aqui de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida, Vânia de Oliveira, de Siriaém. A dúvida dela é a seguinte: meu filho de 10 anos, ele sempre escova os dentes e não tem cárie, mas mesmo assim ele tem mau hálito. Por que isso ocorre? Então, dentre as inúmeras causas do mau hálito, se essa causa não for causada por problemas na boca, vai se investigar outras áreas. Problema na área do otorrinolaringologista, problemas pulmonares, de respiratórios, hepáticos, rins. Então, aí vai se investigar outras áreas, caso a causa não esteja na boca. Última pergunta da linha interativa, vamos conferir aqui. Josinete de Cássia, Jordão Baixo, 62 anos. Ela quer saber o seguinte: onde fazer tratamento para aumentar a saliva? Minha boca ela é muito seca e sinto muito um mau hálito, né? Estou com estresse, sinto muita dor de cabeça e até já fiz endoscopia. Depois do consumo do limão, notei uma melhora. Bom, normalmente a perda de saliva proveniente de determinados tipos de alimentos, ele realmente existe uma perda de saliva. E ocorrendo essa perda de saliva, os dentes, a gengiva, a língua, ela deixa de ser banhada por essa saliva. Porque a saliva é um líquido extremamente protetor do meio bucal. Ele interfere, inclusive, na própria mastigação. Quando você não tem saliva e mastiga alguma coisa, até para deglutir, sente dificuldade. Porque a língua é um grande lubrificante do bolo alimentar para que ele seja absorvido pelo próprio aparelho digestório. Então, o alimento ele é umedecido, facilita a deglutição e facilita também o banho pós-alimentação. No entanto, ela sente-se bem quando usou o limão, porque como ele provoca um estímulo nas glândulas salivares, as glândulas salivares ela começou a produzir a saliva.
Então essa produção de saliva estimulada pelo produto que ela usou, fez com que ela sentisse melhor. Porém, o estímulo melhor, sem precisar de se usar este artifício, seria ela ter uma dieta com alimentos mais fibrosos, que ela demore mais a fazer a mastigação. Ok, muita gente participando através do nosso WhatsApp, a gente vai seguir aqui para responder a sua dúvida. Você que acessou o WhatsApp também deixou sua participação, muita atenção que ainda há tempo da gente responder essa sua pergunta. Vamos seguir aqui com as participações através do nosso WhatsApp. Muita gente participando, doutor. Doutores, né? Aqui estão nos auxiliando. Ana Carla da Imbiribeira, ela ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta. Em abril, né, no mês de abril, eu refiz uma obturação no dente 46. Após isso, senti uma sensibilidade. Tive uma sensibilidade, mas achava que era algo normal. Em agosto, fui identificada com uma lesão apical nesse mesmo dente, né, após uma panorâmica. Sentia dores no lado direito da minha cabeça, no ouvido e também no maxilar. A cirurgiã dentista, né, da urgência, ela orientou fazer o canal. E como eu estava cumprindo a carência do plano de saúde, fiquei trocando apenas o curativo. Só consegui fazer o canal no início deste mês. O dentista que fez o canal passou amoxicilina para tomar durante 7 dias, de 8 em 8 horas, e também dexametasona durante 3 dias em 8 em 8 horas. Como fazer para saber se foi realmente resolvido o problema? Tem algum exame específico depois desse procedimento todo que ela passou? A orientação e todo o procedimento que foi realizado está dentro da normalidade, foi o procedimento que deveria ser. Realmente, quando se detecta lesões, como ela falou, lesões apicais, o tratamento de canal ele é necessário e a partir daí vai ser feito a preservação, o acompanhamento desse dente. Através de exames clínicos, o dentista examinando e fazendo alguns testes para saber se aquelas reações estão dentro da normalidade e através de radiografias. Então, esse dente vai ser acompanhado clinicamente e radiograficamente para que se tenha a noção de que o problema foi resolvido e de que não voltou, de que está tudo dentro do esperado. Tenho aqui a participação da pessoa, a Márcia, né? Ela de Jaboatão, ela diz o seguinte, me responda uma coisa, né? As pessoas que quando falam muito perto de nós, ela diz que tem uma colega que quando fala muito próximo, é um odor muito forte mesmo. Já viu várias pessoas assim também, dizem que é do estômago. É do estômago mesmo. Ela diz que é muito difícil chegar para essa pessoa para falar que está, ao ela falar, está sentindo esse odor muito forte. Ela diz que às vezes parece um cheiro semelhante de fezes, né? É aquele odor que a gente comenta, né? A degradação de alguns componentes que liberam gases de enxofre, que é esse hálito, esse cheiro realmente muito forte. Como nós falamos, são inúmeras as possibilidades de causa, mas que o ideal é que seja desmistificada essa questão de se sentir constrangida ou achar que vai agredir a pessoa falando, alertando. Na verdade, você está provando um cuidado e provando que se preocupa com aquela outra pessoa na hora que faz o alerta. Uma última dúvida agora da Franciele de Alcântara, 38 anos de Piedade. Ela diz que tem sangramento de gengiva, já fez limpeza de tártaro e nada muda. Tenho muito mau hálito e já me senti muito reprimida no ambiente de trabalho. Exato, ela já eliminou uma das possibilidades. Então, a partir daí, é continuar com a investigação para que seja identificado de fato a causa, nesse caso da halitose, e tratada. Porque a halitose é um sinal e de que precisa se achar essa causa para eliminar, para que assim seja eliminado também essa consequência que é a mudança de hábito. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte. Você que está em casa, sabe o que fazer em caso de mau hálito? Olha só, 16% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que sabem o que fazer em caso de mau hálito. 84% falaram que não sabem. Mas depois dessas explicações, se a gente refizer a pergunta, né, a gente vai ter um resultado melhor para o sim, né, que a gente aprendeu muito no decorrer do nosso programa. Estamos agora na reta final desta edição do Assunto do Dia. E agora a gente quer agradecer, né, por todo o ensinamento que foi repassado para a gente aqui no nosso programa. Doutora Giovana Tenório, muito obrigado. Cirurgiã dentista e integrante da equipe G Tenório. Doutora Giovana,
Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço muito, né, esse momento e essa presença aqui. Espero que as informações que nós trouxemos tenha favorecido e esclarecido algumas dúvidas, para que dessa forma, se através da prevenção, a gente terá um caminho para a saúde. Então, informação, prevenção e saúde. E é essa a função nossa como profissional de saúde, além de tratar, ajudar, prevenir, inclusive através da orientação e das informações. E um sorriso pelo Dia Mundial do Sorriso. Um sorriso para todos que estão nos vendo, que tenham muitos motivos aí para sorrir. Dr. Giovanni Tenório, muito obrigado também pela participação. Cirurgião dentista, especialista em implantologia, né, doutor? Implantologia pelo Conselho Federal de Odontologia. Dr. Giovanni, considerações finais, muito obrigado, volte mais vezes. Fique à vontade. Obrigado, digo eu. E eu indico, ou nós indicamos, o Saúde da Boca, Perguntas e Respostas, que é um livro que foi desenvolvido por mim, Dr. Rubens, e uma colaboração especial da doutora Giovanna Tenório. Esse livro, inclusive, tem um capítulo sobre halitose. Entre outros capítulos, tem este que acabamos de fazer no comentário. E veja o quanto vocês contribuíram para o bem-estar do nosso telespectador. E qualquer dúvida sobre o livro, estamos no 3268-4416. Repetindo, telefone 3268-4416. Mais uma vez, doutor, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, que você tenha muitos motivos para sorrir, não só hoje, mas todos os dias de sua vida. Hoje é o Dia Mundial do Sorriso e a gente quer encerrar essa edição do programa diferente, né? Sorrindo para quem está em casa. Ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!